cá, gente, que eu estou doida para falar. Temos 2 entrevistados hoje, então deixa eu acelerar um pouquinho para a gente conseguir fazer a nossa conversa com Marcos Matos, que é diretor-geral da Secafé. Marcos, muito obrigada pela sua presença no Mercado Aberto. Marcos, quero começar a te perguntar sobre esse anúncio de Donald Trump. Quer dizer, o café continua, teve 10% a menos, o que é positivo, mas continua com a sobretaxa de 40%. Juntando tudo isso, qual é o saldo que a gente tem? É positivo ou negativo para o mercado de café e para as exportações para os Estados Unidos? Qual é o seu grau de preocupação? Oi, Amanda, muito bom estar com você, com todos que nos acompanham. Bom, para nós do café, por mais que as medidas tenham sido com o objetivo de reduzir a inflação no ambiente interno, a gente fica muito preocupado com toda essa dinâmica, porque a questão, quando você exporta, não é exatamente só a sua tarifa, é como é a sua tarifa em relação a todos os seus concorrentes. E como nossos concorrentes estão? Nós temos mais de 40 países que produzem café, nós temos 5 grandes países que exportam café para os Estados Unidos. Todos hoje já tinham acordo bilateral firmado, taxas que variavam de 10% a 30%, dependendo da situação, com acordo já firmado, a tarifa de 10%. Todos esses estão com a tarifa zerada. Todos os nossos concorrentes estão com a tarifa zerada. E nós estamos com 40%. Então, essa medida para o Brasil, ela amplia uma distorção e nos distancia dos nossos concorrentes em termos de competitividade. E isso é um grande prejuízo para o Brasil, porque os nossos concorrentes estão fazendo contratos de curto, médio e longo prazo, estão estruturando relações comerciais, olhando o futuro, os consumidores estão se adaptando a esses novos blends, a esses novos parâmetros sensoriais. Então, o que é um prejuízo hoje pode ser um prejuízo maior amanhã e pode ser, inclusive, irreversível. Agora, Marcos, o Brasil exporta cerca de 1/3 do café, é isso, consumido pelos Estados Unidos. Quem são seus principais concorrentes? Eles têm como fornecer, no curto prazo, esse 1/3 do café que os Estados Unidos consomem? E quando a gente pensa em perda de mercado, isso já é uma realidade para o Brasil? Quer dizer, esse é o seu principal medo, que esses produtores de café brasileiros percam o espaço no mercado americano e não consigam reconquistar isso. Sim, Amanda, nós temos uma participação, isso no período anterior às tarifas, de 30% a 32% do mercado norte-americano. E nós temos a sequência Colômbia com 18%, nós temos outros países da América Central como Honduras, Costa Rica, Vietnã, Indonésia. Então, todos têm a sua participação. O Brasil é muito importante. E nós tínhamos uma ideia inicial, quando o tarifaço iniciou, de que o Brasil seria insubstituível. Hoje a gente sabe que, por mais importante que o Brasil seja, quando apenas ele está fora do jogo e quando o nosso importador paga por esse café, e o café subiu de preço por várias razões, inclusive a safra menor recém-colhida no Brasil, 2025, o café apareceu. O norte-americano não diminuiu o consumo, a National Coffee Association não relatou quedas de consumo, pelo contrário, todos os indicadores que eles mandam, o consumo segue firme e forte nos Estados Unidos, e o Brasil reduziu 46% das vendas em agosto, 52,8% em setembro e 54,4% em outubro. Então, tudo indica que o Brasil pode ser, sim, substituído quando apenas o Brasil está fora do jogo. Nós temos 50 países produtores de café no mundo. E outra questão também a se colocar é que a nossa safra está 20% abaixo em termos de volume de exportações, quando comparado ao ano passado, de janeiro a outubro, esse índice. Mas em 2026, os modelos meteorológicos indicam uma safra melhor, uma laninha atrasada, chuvas mais equilibradas, e isso depende das temperaturas do Oceano Pacífico. Então a gente pode imaginar que a gente pode ter safras melhores no mundo como um todo. Ou seja, pode ter uma recomposição de estoques. E a gente segue impedido de exportar para o principal mercado global e o consumidor se adaptando aos outros parâmetros sensoriais numa situação que pode ser irreversível. Ou seja, o prejuízo de hoje pode ser ampliado, incalculável amanhã e irrecuperável. Agora, Marcos, 2 perguntas para a gente encerrar. Primeiro, o Brasil conseguiu redirecionar essa exportação de café para outros países podem substituir eventualmente o mercado consumidor americano. E a segunda pergunta é sobre o aspecto político. Como é que está essa interlocução de vocês com o MDIC, com o governo brasileiro, que vocês ouviram
de resposta deles e como deve ser a negociação. Você estava me relatando antes da gente entrar no ar da sua experiência, participando daquela investigação 301 nos Estados Unidos contra a concorrência comercial desleal, que eles podem considerar desleal, em relação aos produtos brasileiros. Então, na sua perspectiva, qual seria o modelo mais acertado para o Brasil resolver logo esse imbróglio com os Estados Unidos? Bom, Amanda, começando pela primeira parte da sua pergunta, o Brasil exporta para 120 países e como estamos com níveis mais baixos, dado que é uma safra bem menor de 2025, quando eu falo bem menor, para o Arábica, porque 80% do que a gente exportava para os Estados Unidos sempre teve esse perfil, 80% cafés verdes Arábica, 10% cafés verdes Conilon e 10% cafés solúveis. Então, é um mercado majoritariamente de cafés arábicas. Como nós estamos com 20% de queda nas exportações, com uma safra menor em volume, menor quando fomos beneficiar essa colheita, o café foi ainda menor densidade, menor tamanho de grão, então tudo isso devido às altas temperaturas, a seca, tudo que a gente viu de anomalias climáticas de fim de 2024 e início de 2025. Então, posto isso, a gente segue com exportações menores, e exportando para 120 países, mercados árabes, asiáticos, Oceania, Europa como principal bloco econômico, principal continente, e União Europeia como principal bloco econômico. Vimos Japão crescendo, Rússia, Turquia, China, todos esses países estão crescendo mesmo diante de uma queda de 20%. Mas o que é importante destacar é que nós não podemos abrir mão do principal mercado, que é a sede das grandes empresas, que inclusive operam no mundo todo. Tivemos o movimento da Keurig norte-americana comprando a JDE europeia, que rivaliza com a Nestlé, quem é maior. Então, veja que a gente tem uma movimentação muito importante. E quando estamos com uma perspectiva de ter uma safra melhor em 2026, ali sim a gente pode ficar numa situação extremamente complicada, com prejuízos muito significativos, grandes prejuízos, que vai afetar o bolso do cafeicultor brasileiro. Ele pode não enxergar isso nesse momento, mas é um cenário que nós estamos já antevendo. E sobre a sua outra pergunta, a gente está em profundo contato tanto com as nossas contrapartes nos Estados Unidos quanto as autoridades no Brasil. As contrapartes nos Estados Unidos, de associação a empresas, foram muito claros. Tudo o que podíamos fazer, nós fizemos. Diga isso para o seu governo, que nós fizemos de tudo. Agora, a gente precisa acelerar essa relação bilateral, firmar esse acordo. E quando nós estamos aqui do lado de dentro, o nosso principal contato é o MIDI, que é o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem nos encontramos presencialmente recentemente, contatos telefônicos esse fim de semana. Então, o contato ele é total. E a gente acha muito importante esse posicionamento que ele deu mais recente sobre dizer o Brasil precisa acelerar. E quando eu falo acelerar, realmente a gente tem um plano B, um plano C, não só o plano A de isenção de tudo por 90 dias. A gente está vendo que isso é complicado. Por quê? Puxando um pouquinho do seu comentário sobre a investigação 301, a gente viu produtores rurais, associações, empresas viajando dos Estados Unidos, todo o país continental como os Estados Unidos, indo para Washington para questionar, para criticar o Brasil. Produtores de proteína vegetal, proteína animal, diferentes segmentos, todos criticando o Brasil, além das questões do PIX e outras questões políticas. Então, pode ser que a pauta de isenção de 90 dias esteja travando por causa disso, porque talvez alguns produtos, é óbvio, como café, que eles não produzem, e a cada $1 que os Estados Unidos importam, ele agrega 43 na economia, 1,2% do PIB americano é café, então tem interesse das duas partes. Temos que pegar os principais produtos da pauta de uma forma pragmática, produto a produto, qual faz sentido, qual tem resistência, qual não, e mostrar para o mercado que efetivamente a relação bilateral começou a ser desenhada com a isenção de produtos. Então, é um aviso para o mercado. Só para arrematar, Márcio, eu preciso encerrar então, em 10 segundos. Então, o que você está falando que seria melhor, mais factível o Brasil trabalhar com ampliação da lista de isenção de produtos do que pedir uma redução unilateral, uma suspensão, uma trégua por 90 dias de todas as tarifas. É isso? Exatamente isso, Amanda. Talvez essa seja a proposta mais factível nesse momento. Tá ótimo. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação. Boa sorte, bom trabalho. Ficamos em contato. Muito obrigado, é um prazer estar com todos vocês.